Nós vamos ouvir a voz de Deus agora, dentro do tema proposto para estes cultos, que é sobre finanças. Então, no telão, está lá a mensagem de hoje. Crise financeira. Eu não sei quantas pessoas aqui já passaram por uma crise financeira. Vamos fazer uma pesquisa. Quem já passou, já viveu ou está vivendo uma crise financeira? Crise, não é aquela crise mesmo, né? Ok. Então o Senhor quer nos falar hoje como evitar. Alguns não levantaram a mão. Louvado seja Deus, tá? Mas como evitar? E como sair? Se alguém está passando, entrou, como sair? Então, o Senhor quer nos ajudar aqui nessa questão da crise. Nosso Deus se chama Jesus Cristo, não se chama Jesus Crise. Então, nós não podemos viver em crise. Eu tenho crise de pânico, eu tenho crise de asma, eu tenho crise... Vocês já ouviram essa palavra? Eu tenho crise de alergia, eu tenho crise... Você não tem crise nenhuma, você tem Jesus Cristo. E toda crise tem que bater em retirada. Não pode se estabelecer. Amém? Então, diz a palavra de Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Tesouro desejável é Jesus e tudo que vem através dele. E azeite. O azeite, nesse momento, era muito caro, muito precioso. Mas o azeite tipifica o quê? A manifestação perene do Espírito Santo. Então, isso existe na casa do sábio. O sábio não é o estudioso. O sábio é o que pratica o que Deus lhe mostra, o que Deus lhe revela da palavra. Mas o homem insensato, quem é um homem insensato? É o que não pratica. É o que não tem a sua casa firmada sobre a rocha. É um insensato. Ouve, mas não pratica. O que faz o homem insensato? Desperdiça. Desperdiça o quê? O tesouro e o Espírito, a condução do Espírito Santo. Vamos orar? Deus quer nos conduzir sempre em vitória. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Senhor de Senhores, aquele que era, que é, que há de vir. Ó Deus, o guarda de Israel, aquele que não pisca, não tosquenejeia, Jesus, aquele que não dormita, Jesus, aquele que cuida de nós, aquele que nos preserva a vida, aquele que dá ordens aos seus anjos para nos guardarem, Jesus, nos nossos caminhos, aquele que está sempre, sempre cuidando de nós, Jesus. Tu estás neste lugar nesta manhã e tu queres, Senhor, ser glorificado mais pelo conhecimento que tu fazes chegar às nossas vidas. Como te glorificar, Jesus, na vida financeira? Como falar de ti, Pai, com a vida financeira? Tu tens, Pai, uma bênção para cada um de nós. Tu tens uma vitória, tu tens um triunfo, Jesus, nessa área também, Pai. Nós não podemos ser salvos, andar por aí com uma Bíblia na mão, dar belos testemunhos, Pai, de livramentos, de saúde restaurada, Senhor, de casamentos realizados no Senhor, mas não temos dinheiro, não temos as necessidades supridas, não podemos pagar uma conta. Essa não é a tua vontade, Jesus. Tu és sempre bom, tu estás sempre certo, tu és um Pai de amor bondoso. Ó Deus, tu te importas conosco em todos os momentos, em todas as áreas. Por isso nós colocamos diante de ti agora, Pai, o nosso foco na vida financeira, Jesus, para que aprendamos contigo, não com os homens, contigo, Jesus, como conduzir as nossas finanças. Fala-nos, Pai, como evitar crise financeira. E se alguém aqui entrou numa ou está atravessando uma crise, Pai, como sair disso? Nós queremos a palavra e só a palavra nesta hora. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus, diga amém e amém. E a crise vai ter que bater em retirada pelo conhecimento pleno de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito obrigada, diácono Tiago. Amados irmãos em Cristo, ovelhas preciosas de Jesus,
predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, chamados, justificados, glorificados, aqueles que têm os seus nomes arrolados, escritos no céu desde antes da fundação do mundo, por isso estão aqui, porque foram resgatados por Jesus Cristo, ovelhas preciosas, ovelhas pelas quais Jesus derramou o seu sangue, ovelhas que têm muito valor para Deus e que deve ter valor nesta terra também diante dos homens. Nós estamos crescendo bastante no conhecimento dos preceitos bíblicos acerca das finanças. Quem está entendendo, aprendendo mais sobre finanças? Amém, muito bem. Nós precisamos também entender que as finanças fazem parte da nossa vida pessoal e fazem parte da nossa vida familiar. Nós que temos uma família, as nossas finanças estão também envolvidas nessa família, nesse convívio familiar. E a Bíblia fala em mais de 2.000 passagens sobre dinheiro e sobre prosperidade. Então nós entendemos que para Deus esse assunto é importante. Não a importância da prosperidade para Deus, é importante para Deus nos ensinar sobre prosperidade, porque Ele se importa conosco, Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele tem prazer na nossa prosperidade. Agora, se a gente não prospera, a gente não dá prazer a Deus, Deus fica triste. Porque quem ri com a crise financeira é o diabo. Quem ri quando um crente não pode pagar uma conta, não pode dar o suficiente para o seu filho, quando um cristão, um homem, uma mulher de Deus, não conseguem, cumprir com aquelas obrigações naturais. Não estou falando aqui de aquisições ainda, eu estou falando daquilo que é o nosso dever como cidadão de uma cidade, de um país, enfim. Quando a gente vê as contas chegarem, quando você não consegue, e você puxa daqui, puxa dali, amado, isso aí é uma satisfação para o inferno, para o diabo. Deus não tem esse plano para nós. Deus não tem esse plano de escassez, de falta, né? Então Deus usa mais de 2.000 passagens bíblicas para ensinar sobre dinheiro e sobre prosperidade. A minha pergunta nesta hora é: quem quer aprender com Deus sobre dinheiro e prosperidade? Então assim, se Deus está aqui nos ensinando de uma forma tão linda, tão liberal, tão clara, com a palavra aberta, com tanta revelação, cabe a nós fazer o quê? Viver isso, aprender e viver. Qual é a dificuldade que o povo de Deus tem ao se deparar com tanto conhecimento, tanta revelação, de viver isso no seu dia a dia, de sair para praticar? Vocês se recordam daquela parábola que o Senhor falou, que chamou lá, o proprietário chamou algumas pessoas, alguns servos, e ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, e deu 1 talento para o outro. Tem um segredo ali, todo mundo conhece isso, muito, essa parábola é muito, muito conhecida, muito pregada, nós já usamos bastante, mas tem um segredo ali que fala muito ao meu coração. Diz que assim, que o que recebeu os 5 talentos, depois você vai ler lá na sua casa, ele saiu imediatamente. Tem uma palavra ali que faz toda a diferença. Imediatamente ele saiu a negociar com aquilo. O que recebeu 2, fala a mesma coisa. Quando recebeu 2, ele saiu imediatamente a mexer com aquilo que ele tinha recebido. E o que recebeu 1, enterrou. O que eu quero falar é desse imediatamente. Quando nós recebemos algo do nosso Senhor, seja o que for, nós temos que imediatamente nos atentar que algo tem que ser feito. Eu fico muito intrigada, e às vezes assim eu fico meio inquieta até, quando as pessoas falam: olha, Deus me deu um sonho, eu sei que foi Deus, porque foi muito intenso, eu já sonhei isso 2 vezes, Deus está me avisando, eu vi uma pessoa sendo sequestrada, eu vi um acidente de carro, a pessoa vem e conta, e Deus me revelou. Para quê? O que você fez com isso? Ou você sai por aí contando sonhos e revelações como um atributo seu, ou como uma dádiva de Deus, porque você é melhor do que os outros. Não, amados. Quando Deus dá alguma coisa, seja o que for,
É para a gente ver o que nós temos que fazer imediatamente com aquilo. Às vezes nós não entendemos um sonho, uma visão, uma revelação, uma leitura bíblica, mas a gente tem que perguntar para o Senhor, o que eu faço com isso? Eu já tive sonhos a respeito de pessoas da família, pessoas da igreja, que Deus falava, é uma coisa séria. Então assim, eu não vou falar para a pessoa, porque será que aquela pessoa não era bem aquela? Era uma outra. Na visão, no sonho, você às vezes foca em alguém que você acha, mas não é aquela, é alguém... mas não importa. Você não tem que ficar ali, né, deduzindo coisas. Dobra o seu joelho e ora, cobre, sabe? Quando eu e o bispo temos isso, a gente cobre a igreja de oração. Seja lá quem for, Senhor, onde estiver agora, um irmão nosso, em nome de Jesus, envia os teus anjos. Porque Deus quer ver o que a gente faz com aquilo que Ele nos dá, amados. Você está entendendo? Isso em todos os níveis, em todas as áreas. Tá? Sejam coisas materiais, sejam coisas espirituais, sejam ideias, sejam sonhos, sejam revelações, sejam possibilidades, coisas que vêm à nossa vida. O que nós fazemos com aquilo? A gente fica muitas vezes parado, não faz nada. Eu quero falar em relação à palavra. Nós temos no nosso ministério, eu espero que todos já tenham percebido, né? Uma palavra muito prática. O nosso ministério ensina a viver a palavra de Deus. Não é teoria. Nós temos as doutrinas que sustentam a nossa vida, que nos dão entendimento do plano e do propósito de Deus para estarmos aqui nesta terra. Mas nós temos a palavra esmiuçada para viver o dia a dia. Nós temos palavra para família, para casal, para quem não é casado. Nós temos para viúvos, para divorciar. Nós temos palavras do dia a dia para finanças, para questões, enfim, de negócios novos, possibilidades, estudo. A gente vem trazendo isso. Deus nos deu, graças a Deus, faz parte do nosso chamado, essa coisa de semestre, de explicar, de esmiuçar. É assim, no dia a dia. Olha o que Jesus falou aqui, olha como a Bíblia mostra que foi feito. Então, quando Deus vem falar alguma coisa, seja o que for do altar, às vezes você não está, por exemplo, falei, quem já passou, está passando por uma crise financeira? Algumas pessoas não se manifestaram, não levantaram sua mão. Não é porque você não está passando numa crise financeira que essa palavra não tem a ver com você. Ou que você não vai precisar dela. Ou que você não vai ser instrumento de Deus para levar este conhecimento a quem você conhece que está atravessando um momento de dificuldade. Então nós temos que perguntar, essa palavra está chegando ao meu coração da parte do Senhor? O que eu faço com ela? O que o Senhor pretende quando me faz conhecer a respeito de alguma coisa? Porque eu pergunto isso para Deus. O Senhor diz, olha, você vai falar agora alguns cultos sobre finanças, sobre prosperidade, à luz da minha palavra. E eu penso, ok, Senhor, mas assim, para quê? Qual é o teu objetivo, Pai, para a igreja nesse momento? Então Deus começa a me revelar. Para chegar lá, eles precisam passar por algumas coisas. Para eles virem os anos de vacas gordas, eles precisam começar agora a arrumar coisas. Precisa agora aprender como é que investe. Precisa agora aprender a sair de uma crise que possam estar vivendo. Então, assim, tudo está conectado. A gente não chega aqui, ontem foi muito brilhante o apóstolo falando isso na nossa convenção, e eu senti uma paz no meu coração, né? Porque ele falou assim... Os meus filhos vão saber bem, minha família, o que é isso? Eu tenho milhares de cadernos, né, centenas de cadernos com esboços de anos de pregação. E eu também tenho já, né? São 24 anos, eu escrevia tudo. Então eu tenho pilhas e pilhas de cadernos com esboços, tá? Agora a gente usa o iPad. Ok, facilitou. Mas eu queria que você soubesse que não é assim, você vai lá... E, o que eu prego hoje? Pego lá uma pregação? Eu tenho. Pronta. Tudo pronto. Não precisaria passar para o pessoal da mídia aí, do projetor. Né? Eu não precisaria passar os versículos, os textos, que eu faço isso às vezes de madrugada. Essa noite foi 4 da manhã, este dia. Então assim, está pronto. Tem pregação que já está lá, já está tudo arquivado. Não dá para fazer isso. O apóstolo disse ontem, é oferecer pão bolorento para a igreja. Pão requentado. Quando o Senhor tem um maná fresco. Então assim, isso aqui não é um negócio que você sorteia lá, vem aqui e fala qualquer coisa.
Você sabe se eu subir aqui e eu falar qualquer coisa. Você já tem maturidade espiritual, a maioria da igreja, para entender quando alguém está te enrolando. Sim ou não? Sim. Então assim, eu não posso fazer isso. Eu não me permito fazer isso. Eu vou prestar contas a Deus. Então nós chegamos ontem de viagem, um parênteses para você entender o que eu estou falando agora. Nós chegamos ontem de viagem, nosso foi o último voo. A gente chegou a São Paulo 10 horas da noite. Até chegar em casa, os irmãos sabem, né? Uma viagem cansativa, a gente foi na sexta, tá? É muito corrido. Mas assim, o que a gente faz? Chega em casa, desmonta, né? Toma banho, tira a maquiagem, põe uma roupa à vontade. Talvez todo mundo chegou e foi dormir. Foi fazer um lanche e foi dormir. E o que eu fui fazer? Começar a estudar. Não porque não estava pronta, porque tem uma sequência, mas a gente tem que lapidar aquilo, você tem que enxertar versículos, você tem que, né, encadear os pensamentos. Então, assim, é um prazer para mim, porque eu fui chamada para isso. Mas eu quero dizer o seguinte, se Deus se preocupa, preocupação de Deus é ruim, né? Mas se Deus tem uma inspiração, tem uma direção, Ele me prepara para isso. Eu me disponho a ficar até a hora que for para trazer aquilo que Deus quer que eu traga para a igreja. Qual é a sua parte nisso tudo? Olha, eu tenho que entender a importância do que está chegando para mim. E eu tenho que fazer o quê? Imediatamente, eu tenho que fazer alguma coisa com a palavra que eu estou recebendo. Os irmãos estão entendendo? Amados, nós estamos todos linkados e ligados, tá? Então assim, é Deus a nossa fonte, passa por aqui, chega aí. Você não pode desconectar essa ligação que Deus estabeleceu. Eu não escolhi estar aqui, você não escolheu estar aí. Deus nos pôs onde nós estamos, para caminharmos juntos, ok? Então assim, nós não podemos desconsiderar a palavra que está sendo trazida. Deus quis essa palavra, Deus me inspirou, Deus fez uma sequência, Deus me colocou para estudar, Deus me dá capacidade, suporte para espantar sono, cansaço. A Leni falou para mim, está cansada? Eu disse, não fico cansada. Brincadeira, um trocadilho. Não fica por quê? Depois, quando eu parar, posso ficar fisicamente. Mas naquilo que eu tenho que fazer, amados, Deus nos capacita a fazer tudo o que Ele nos coloca nas mãos para fazer. Seja um ministério, seja na vida pessoal, profissional, familiar. Deus não está brincando com a gente. Ele não deu um marido para a gente falar, o que eu faço com esse marido? Não deu uma esposa, e agora? A minha esposa. Não deu filhos para você falar, e agora? Como que eu me viro com meus filhos? Deus sabe o que Ele faz. E o que Ele nos dá, Ele quer que a gente aprenda com Ele a lidar com aquilo e fazer o melhor que a gente pode fazer. Amém? Então, tem alguém da sua família aí? Diga, Deus soube o que fez quando me deu você. Aê! Vamos lá! Então, assim, isso tudo é para a gente desenvolver o nosso pensamento. Porque aí a gente fica meio preguiçoso, né? Quando a gente senta, a gente fica meio preguiçoso para pensar. Então, assim, eu quero que você raciocine. Eu estou falando aqui, se o Senhor colocou na sua palavra 2.000 textos sobre prosperidade, vocês acham para quê? Ele não precisa ficar rico, Ele é rico. Ele não precisa ter ampla suficiência. Ele é Deus, Ele tem tudo, Ele é o dono de tudo. É para mim, é para você. Então assim, vamos ouvir o que o Espírito está dizendo e aplicar imediatamente. Diga, hoje vai ser imediatamente. Ok? Imediatamente. Todos nós temos alguma coisa para fazer com essa palavra imediatamente. Lógico que na proporção de cada um e da vida de cada um e do momento que cada um está vivendo. Então vamos lá, seguindo daqui. A nossa prosperidade, que não significa, mais uma vez eu falo, né, apenas ter bens materiais. Mas a nossa prosperidade, ela reflete a bênção de Deus em nossa vida. Aquilo que eu falei. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas vão falar, que vantagem você tem de conhecer a Jesus? Algumas pessoas, elas têm a oportunidade de ver o quanto nós somos curados, física ou na nossa alma, o quanto o nosso caráter já foi transformado pelo poder de Deus, pela graça do Senhor,
O quanto talvez a nossa família já tenha sido restaurada, abençoada. Mas sabe, amados, o mundo também quer ver a nossa vida financeira. Quer ver, porque fala assim, que Jesus é esse? Qual é a vantagem que você... Nós levamos todas as vantagens, porque nós somos salvos e alguns não são ainda. Ok? Mas assim, e a nossa vida material? Vai continuar dando um mau testemunho? Altos e baixos? Ou só baixos? Não, não pode. Então, a nossa prosperidade, ela reflete a bênção de Deus. E administrar bem o que Deus nos dá, demonstra também a nossa fidelidade a Ele. Quando a gente administra, por exemplo, hoje, o que você vai fazer, o que eu vou fazer com essa palavra? Quando imediatamente a gente já tem algo para viver essa palavra, ou alguma parte, alguma coisa que nós podemos já incorporar na nossa vida, isso mostra que nós somos fiéis a Deus. Então, quando você ouve e sai a praticar imediatamente, mostra a tua fidelidade. O irmão que está ao teu lado vai falar, gente, eu ouvi a mesma palavra que ele já está fazendo e eu não. Ele já está vivendo e eu não. Essa é a diferença. A palavra é a mesma. Agora, o que cada um faz com ela, alguns vão demorar anos, talvez. E depois vão chorar. Eu já ouvi essa palavra há 30... Quantas pessoas chegam ao nosso ministério e dizem, ai, eu ouvi o apóstolo há 15 anos. Ah, mas o sistema me engoliu, eu fiquei com medo, me botaram medo que era nova era, que não sei o quê. Se há 15 anos eu tivesse dado... Pois é. Passaram-se 15 anos da vida, porque a pessoa escolheu o que ela queria fazer, o que ela queria crer, enfim, se submeteu ao sistema religioso doentio, legalista. Mas nós estamos aqui com a possibilidade de imediatamente, nós estamos recebendo a melhor palavra. É graça, é revelação, é direção de Deus para a nossa vida, para a nossa felicidade. O que nós vamos fazer? Nós temos que ter algumas atitudes mais imediatas, amém? Sem ficar procrastinando, tá bom? Então, ouça porque isso é importante. Eu vou pôr, leia porque isso é importante. Eu coloquei para você ler também no telão. Quando uma pessoa não tem seu coração cortado, cortado é quando ele foi circuncidado, quando a palavra já esmiuçou a carne, pôs tudo no lugar. Então assim, quando uma pessoa não tem o seu coração cortado pela graça de Deus, ela pode perder o controle da sua vida financeira. Por quê? Porque tem pessoas que elas aceitam algumas coisas da graça, algumas, ela é parcial. Ah, isso me interessa, eu recebo. Isso não me interessa, eu não recebo. Não, isso aqui não, ninguém vai mexer nessa área da... Ah, mas essa pessoa não é cortada pela graça. Essa pessoa não entendeu. Ela está num evangelho chamado de conveniência. Tá? O evangelho de Jesus não é um evangelho de conveniência. O evangelho de Jesus são as boas novas de grande alegria para todas as áreas da nossa vida. Não tem coisa que serve e coisa que não serve. Tá? Então, se você não sair imediatamente a praticar, o que acontece? Você mostra que você não está cortado pela graça. Você está querendo um evangelho de conveniência. Né? Aquilo que está dentro do que eu quero fazer, eu aceito. Aquilo que... Não. E tem gente que fica assim, sentado na igreja. Outro dia uma pessoa me deu testemunho, falava de uma pessoa da família, que disse assim, ah, isso aí, ai que bom, essa palavra está legal. Hoje eu não gostei da mensagem. Né? E a pessoa da família disse, sabe por que ela não gostou da mensagem? Porque a mensagem trouxe à luz tudo que está errado na vida da pessoa. E ela não gostou, por quê? Porque ela não quer sair do erro. Então, hoje eu não gostei da bispa. Eu queria aqui também fazer um aviso, que quem fala aqui não é a bispa. Porque se a pessoa ainda está me vendo como bispo, uma mulher pregando, não entendeu o lufas do propósito de Deus na terra. Ah, eu gosto quando a bispa prega. Ok, a instrumentalidade são de pessoas que Deus usa, mas quem está falando aqui não sou eu não. Eu não teria nenhuma condição nem capacidade de falar para você o que eu falo aqui no altar. Então, quando uma pessoa não tem o seu coração cortado pela graça, que ela não está totalmente, sabe, aberta, submetida, ela pode perder o controle de tudo. Mas ela acha, muitas vezes, porque ela tem dinheiro, porque ela tem uma estabilidade, que aquilo lá está garantido. Não está garantido. Ok? Então,
É por isso que nós precisamos agradecer muito ao Senhor, por nós termos os nossos olhos iluminados por Ele. Por termos o conhecimento da sua maravilhosa graça. E por nós termos o nosso coração com paz em relação à prosperidade neste pacto da graça de Deus. Aqui quando se fala em dinheiro, em prosperidade, ninguém treme. Quem é cortado pela graça. Porque a pessoa sabe que a gente não vai pregar nada além. Quem pregar além do que Paulo pregou, o que diz Paulo? Se vier um anjo, se vier, sabe, alguém pregar alguma coisa que vá além do que temos pregado, Paulo pregava a graça, seja anátema, seja maldito. Então você que conhece o pacto e é cortado pela graça, você sabe, você tem uma peneira, você tem um filtro, você tem o Espírito Santo ali, ó, você sabe o que não é graça. Então você sabe que eu não posso falar nada além da graça. E aí a gente não tem medo de nenhum assunto. Os irmãos estão entendendo? Você sabe que ninguém vai arrancar sua lã aqui. Lã de ovelha. Que é o que você tem, a ovelha tem de precioso é a sua lã. E o que fazem aí os ministérios? Arranca a lã da ovelha. Para negociar com essa lã. Não é? Então assim, nós precisamos agradecer o Senhor por essa graça maravilhosa. A gente não tem medo de falar sobre nenhum assunto, ok? Então, uma pessoa que não conhece ou não vive a graça de Deus, ela tem, amados, sérios problemas financeiros. E geralmente ela perde o controle da sua vida financeira. Não importa quantos anos a pessoa esteja na igreja. Isso não significa ser cortado pela graça. Não se iluda com o tempo, ok? A gente tem que ver o quê? Os frutos da palavra na vida da pessoa. E pessoas que não se deixam cortar, não resistem, normalmente elas vão ter problemas financeiros. Eu quero aqui também falar alguma coisa que a Bíblia diz e da nossa experiência como pastores. Os homens, quando eles conhecem a verdade sobre o que a Bíblia fala, sobre casamento, sobre como tratar a sua esposa, como educar seus filhos, sobre limites, sobre amor, sobre pastoreio do lar, sobre uma vida digna, uma vida santa. E eles não praticam, eles negligenciam, vou dizer aqui, de 40 anos de conversão, eu e meu marido, e 25 vai fazer aí, pastoreando. O lugar, a área em que Deus permite que seja tocado no homem, é a área financeira. Então, os homens que negligenciam as suas funções, como marido, como cabeça da casa, como líder do seu pequeno núcleo, seu rebanho, como alguém que deveria dar o exemplo, o modelo para a sua esposa, para os seus filhos, enfim, os agregados, e ele não o faz, tem um dia que o acerto de contas é no bolso. Por quê? Porque o homem, quando ele tem a sua vida material sacudida, ele pira. Aí ele fica doente fisicamente. E o diabo sabe disso. A sua relação sexual com sua esposa é afetada diretamente, seu relacionamento. A irritabilidade, a falta de paciência com todo mundo, com filhos, no trabalho. Começa a pôr os pés pelas mãos, perde o tino, começa a ficar doido para resolver as contas, para pagar. Então, amados, eu queria aqui falar com todo o meu respeito, temor e temor, que uma das áreas que Deus permite que seja tocada, e não é uma circunstância, eu estou dizendo aquela situação permanente, persistente, e por um tempo grande, o Senhor está querendo avisar aos homens que precisam se submeter ao senhorio de Cristo. Tem alguma coisa que como homem na função de homem, como Deus o criou, está se negligenciando. Por isso, aquela área que tão importante é para o ser masculino, que é a questão da valorização profissional, da renda, do ser o provedor, do suprir, isso é do homem, é prazeroso para o homem fazer isso. Deus estabeleceu assim, se isto é afetado,
o homem se deixa afetar em todas as outras áreas. Por isso que o bispo Condorô disse que uma grande porcentagem dos divórcios, né? Nos divórcios, a maior porcentagem, a causa é financeira. E onde começa isso? No cabeça de uma família. E como são uma só carne, todo mundo sofre numa casa. Esposas sofrem, filhos sofrem, sai tudo dos trilhos, as peças ficam tudo no quebra-cabeça. Por quê? Aí o que acontece? O diabo entra nessa situação e começa a inverter valores, papéis. Aí determinadas mulheres assumem a frente, a cabeça da casa. Vão lá prover financeiramente. Os filhos começam a ver uma inversão que não é natural. Eu não estou falando que mulher não pode trabalhar, nada disso. Pode trabalhar, deve, seja feliz. Mas quando há inversão de papéis que Deus estabeleceu, já se perderam no meio do caminho. E a família sofre muito. Fica andando em círculo num deserto. Isso é um parênteses, porque eu tenho que compartilhar isso com a igreja. Para o Espírito, sabe? Trabalhar na vida dos homens. Nós não combinamos nada, mas o bispo hoje foi orar, ele não viu meu esboço. Falei por cima o que eu ia tratar, mas ele focou quem? Os cabeças. Então o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, famílias, vamos ser felizes, cabeças, vamos assumir aquilo que é o papel dado por Deus para um homem. Amém? Os homens digam amém. Então, muito bem. Então, nós vamos ver por quê. Vou lhe dar alguns conceitos agora do porquê se perde o controle da vida financeira, né? Por que as pessoas se envolvem com tantos problemas nessa área? Então vamos lá. Número 1. Porque quem não vive a graça nunca se satisfaz. Se a pessoa não entender a graça, não entender que Deus dá aos seus enquanto dormem até, não entender que tem um propósito para cumprir nesta terra e que para cumprir este propósito Deus já tem toda a provisão, toda a capacitação, tudo já está determinado. Mas se a pessoa não vive essa graça, ela não tem este entendimento, ela não se submete a esse desígnio de Deus, ela nunca se satisfaz. Você com certeza conhece pessoas que querem mais. Você fala, a pessoa tem tudo. Já viram esse caso? A pessoa tem tudo, podia parar agora, sossegar, ou levar a vida do jeito que está. Não, é mais, e abre aqui, abre ali, e negocia, e investe. Nunca se satisfaz. Porque, na verdade, ela acha que ter mais recursos, mais bens, vai trazer satisfação. Mas não tem. O que traz satisfação é a graça do Senhor. Por isso que a graça, quando Paulo estava passando por um momento aflitivo de doença, ele foi lá falar para Deus, tira esse espinho da minha carne, Senhor, tira. Alguns falam que é doença, alguns falam que era uma perseguição no ministério. Enfim, não importa o que seja, mas ele estava passando por um momento de muita dor, aflição, desespero. E ele foi, tira isso de mim. E o Senhor falou para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta. O que o Senhor estava dizendo é que não é esse espinho que vai te impedir de nada. Você tem que aprender a lidar com as dificuldades da vida, porque a minha graça te basta, vai te levar aonde você tem que chegar. Você vai ter o que eu determinei que você vai ter. Então não se detenha com uma situação que está espinhosa. Não fique parado diante do espinho pedindo, Deus, tira. O Senhor está te dizendo nesta manhã, a minha graça te basta. Você tem tudo para seguir adiante. Isso é um detalhe no plano e no propósito maior de Deus. Amém? Diz a palavra de Provérbios 27, 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. De que homem? Desse que não entendeu a graça. Então, olha, o inferno e o abismo nunca se fartam. Por quê? Está indo gente para o inferno toda hora. Está morrendo gente que não é salva. Então o inferno não se farta. Até todos os filhos do diabo irem para lá, acabar. Não se farta. E os olhos do homem? Nunca se satisfazem. Olha que analogia tremenda, né? Então o homem vê, a cobiça dos olhos é muito grande. Eu quero. E aí entra a questão da inveja. Tem crente que inveja ímpio.
O ímpio vai passar a eternidade no inferno. Aquilo lá não veio de Deus. Ele está tendo uma bênção para iludir quem não conhece, né? Porque o inimigo se transforma até em anjo de luz. Ele pode providenciar um carro dos sonhos de um crente. Tá vendo? O cara é ímpio, é espiritista, não sei o quê. Olha lá, ele tem um carro e eu estou lá com um negócio capengando. Mas para de se comparar. Você é cidadão do céu. Você não é cidadão do inferno. Você é cidadão do céu. Você está se importando e se comparando por causa de um carro? Você vale mais do que carros. Você vale mais do que qualquer bem desta terra. E a hora que Deus quiser te dar um carro, Ele te dá, Ele te surpreende. Ele faz além do que você pede ou do que você pensa. Agora não coloque os olhos numa coisa que não vai se satisfazer. Número 2. Porque quem não vive a graça, nunca está farto. A pessoa pode ter uma mesa farta, pode ter a geladeira cheia, as despensas da casa, ter roupa, ter sapato. Você vê como as pessoas são hoje? Elas querem mais. Elas querem mais. Elas querem mais. Mas já não tem? Tem. Mas também não tem para sobrar? Tem. Mas não farta. Então não é que não possa ter mais. Deixa eu corrigir aqui algumas coisas para ninguém, né? Não posso querer mais. Pode querer mais. Agora, você não pode ter essas necessidades, essa coisa que nunca farta. Sabe? Essa coisa assim, se eu tiver tal coisa, se eu comprar tal coisa, se eu for em tal lugar, não vai fartar você. Não vai satisfazer você. Se você tiver a graça de Jesus, você vai ver todas as coisas como dádivas de Deus quando elas chegam à sua vida. E não necessidades em si mesmas. Tá bem? Diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, e o bispo Rai falou hoje, nós podemos ter dinheiro e devemos e Deus quer que a gente tenha, mas ele não pode ser o amor da nossa vida. Nosso amor é Jesus. Amém? Mas quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. A pessoa ama, tem, mas ela não é feliz. Ela não se farta. A quem ama a abundância nunca se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. São pessoas que são vaidosas, estão aqui passando pela vida pelas coisas materiais apenas. Recebe o salário, em vez de pegar aquilo e agradecer a Deus, obrigada Jesus, o Senhor fez chegar a minha mão, obrigada Pai, o retorno do que eu trabalhei, do que eu investi, do que eu me empenhei, está aqui. A pessoa olha, que pouco, que droga, que miséria, não dá para nada. Amado, isso aí é o quê? Quem ama o dinheiro. É a pessoa que não entendeu e não sabe desfrutar da graça que basta. Número 3. Porque quem não vive a graça, vive inseguro. As pessoas estão muito inseguras. Até crentes estão inseguros. Você conversa com alguns cristãos, mas não sei, né? Só se fala o quê? Do governo, só se fala do STF, não é verdade? Quais são as nossas conversas, amados? Nós temos que estar inteirados, sim. Lógico que temos que estar. Nós somos pessoas sociáveis, nós temos que entender das coisas para poder falar da palavra. Mas nós não podemos entrar na roda viva dos desesperados. De ficar todo mundo reclamando, a pessoa chega numa roda, é crente, vem à igreja, ouve uma palavra dessa, conhece a sua posição espiritual em Cristo Jesus, depois chega lá e fala, é verdade, a coisa está ruim, o que será de nós? Amado, o que você está fazendo aqui? Qual é a sua diferença de um filho do diabo? De um filho da perdição que não conhece a palavra, que não é salvo, que não conhece a graça. Você não está nesse mundo para ficar aí na roda de escarnecedores concordando com o que eles dizem. Né? Então, diz a palavra, ponto 4. Vamos lá. Provérbios 23, 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Cuidado onde você coloca os olhos. Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. A riqueza voa. E lembra que eu falei no início? Se a pessoa não se submete, não imediatamente pratica o que ela recebe, ela vai ter o quê? Aquela área que pode, de repente, perder o controle completamente. Qualquer área, a financeira inclusive. Então, que riqueza que vai bater asas e vai embora? Da vida de quem?
Não daquela pessoa que não ama o dinheiro, que sabe que o dinheiro é dádiva de Deus, que é para administrar, que é para viver bem, mas é para ser generoso, é para dar testemunho. Então, assim, é aquela pessoa que põe os olhos e substitui as coisas espirituais por coisas que vão ficar aqui. É ou não é verdade? É verdade, vão ficar aqui. Ponto 4. Eu estou lhe mostrando causas de crise, tá? Só para a gente arrumar aqui. Por que a pessoa entra numa roda viva de perdas, de descontrole e acaba vivendo uma crise financeira? Porque quem não vive a graça está sempre precisando de mais. Nunca dá. Parece que encolhe, é insuficiente. Olha só o que diz Eclesiastes 5:11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Então as pessoas querem ver, né? Querem ter mais, querem contemplar mais as benesses do Senhor. Mas quanto mais se tem, mais deles se comem, mais trabalho se tem também. É ou não é verdade? Tinha uma pessoa, uma época, na nossa igreja, que falou para mim que tinha 8 carros importados na garagem. E a pessoa dizia que me amava muito. E foi logo no comecinho da igreja que o bispo acabou vendendo meu carro para pagar uma dívida. E eu vim a pé para a igreja. Subi uma ladeira, lá eu moro no Paraíso, divisa com a Aclimação. Eu subi uma ladeira para abrir para uma pessoa limpar a nossa igreja, que era lá na Ana Rosa. Eu ia a pé, voltava para casa, punha os filhos para a escola, voltava, ia pagar a faxineira, voltava. Eu fazia 4 viagens por dia. A pessoa disse, eu tenho 8 carros importados. Eu te amo, bispa. Ela sabia que eu ia a pé. Mas nem para mandar um motorista me buscar. Entenderam? E aí ela disse um dia para mim, ai, mas agora vai chegar um outro. Eu disse, mas onde você vai pôr? Eu vou alugar outra garagem. O versículo que a gente acabou de ler. O que significa isso? Eu tenho 8 carros importados na garagem. Quantas pessoas são da sua família? 2. Foi 4 para cada um, vai chegar mais um, 9. Está sobrando um, amado, e eu estou sem carro. Não, eu não falei. Eu não falei, lógico que eu não falei. Eu podia contar o resto, acho que eu conto. Um dia essa pessoa entrou no gabinete e ela disse assim para mim, você não tem carro, né, bispa? Eu era pastora. Falei, não. Tá difícil, não tá? Eu falei, muito difícil. Ela disse, então, eu poderia te dar um carro daqueles 9 que eu tenho. Eu falei, é? Glória a Deus, estou recebendo. Ela disse, é só você me consagrar. Amado, eu tenho que contar um pouco das coisas que rolam nos bastidores, de quem vem de outros ministérios, cheio de... Ninguém sabia que eu ouvia essa proposta, pois eu ouvi. Só Deus é testemunha. Porque eu estava com uma mulher que pediu um gabinete, que era essa moça aí, jovem, e ela me fez essa proposta. Eu pensei, acho que eu não entendi. Eu fiz que eu não entendi, tá? Para eu poder continuar suportando, eu fiz que eu não entendi nada. Mas o que é isso? Onde os bens se multiplicam, também se multiplica o que deles comem. As pessoas vão fazendo seus conchavos sociais, seus conchavos econômicos, o seu networking com o mundo vai crescendo, porque todo mundo tem o quê? Interesse. Todo mundo quer comer daquilo. Está ali enquanto a pessoa tem. Você já viu quando se perde tudo, o que acontece? O que acontece? Some todo mundo. Essa história da minha família eu conto um outro dia. Ponto 5. Porque quem não vive a graça está sempre preocupado com a vida. Está sempre preocupado com a vida. Quando você vê uma pessoa que só foca na vida financeira, falta Jesus, amado. Falta a graça, sabe? Falta o descanso. Falta entender quem é que cuida de nós. De verdade. Porque não adianta ter um discurso bonito de versículos e depois... a tua boca só fala daquela situação, porque o teu coração está cheio daquilo. A boca fala do que está cheio o coração. Então tem pessoas cristãs que só falam de dinheiro, só falam de vida financeira. Tem hora para tudo, para falar de negócio, para falar de finanças, para falar...
tem hora, né? Olha o que diz Eclesiastes, por favor, 5:12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. De que rico? Esse rico que quer mais, quer mais, quer mais, que não se farta, que não tem satisfação em Cristo. A sua satisfação é temporária num bem material, se tiver, né? Ok? Quem aqui dorme bem? Levanta a mão. Diga, o meu sono é doce. Diga assim, quer eu coma pouco, quer eu coma muito. Você entendeu, né? Não é, vai comer muito aí, o seu sono vai ser atrapalhado, vai ter pesadelo. Vamos lá, 6. Porque quem não vive a graça, vê o dinheiro vir e ir rápido. Quantos são, né, os dilemas das pessoas que falam assim, eu recebo dia 5, dia 10 não tem mais nada. Gente, mas tem que esperar até o outro dia 5, 6. Como é que faz? O que acontece? Você tem que aprender a praticar, administrar o que chega às suas mãos biblicamente. É porque não está se vivendo a palavra. Porque se a palavra for praticada imediatamente, esse negócio de dinheiro que acaba, você vai ver, amado, a farinha da tua panela não vai acabar, o azeite não vai terminar. Você não sabe como, mas aqueles seus 5 peixes vão alimentar toda a tua família o mês inteiro. Aqueles 2 pães, né? Ao contrário, 5 pães e os 2 peixes vão alimentar todo mundo. Às vezes você não passa por uma... Quem já passou? Você vai, eu não sei como eu consegui. Eu não sei como deu. Surgiu. Não é que surgiu. Você não sabe como. Mas nós não sabemos como. Mas que Deus multiplica, Ele multiplica. Assim, é uma experiência que só quem vive a graça do Senhor pode ter. Amém? Olha só o que diz Eclesiastes 5:14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Então o que a palavra está dizendo? Olha, às vezes filhos vão padecer porque pais perdem tudo. Então estava dando uma condição para o seu filho estudar, estava colocando num bom colégio. Mas vocês não têm noção do que é isso, eu tenho. Alguns aqui podem ter. Você ser criado num berço de ouro, ter tudo, morar numa super casona, confortável, viajar de férias, ter as roupas maravilhosas, pertencer ao clubinho da galera. Mas vocês não têm noção o que é de repente pais perderem tudo. 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 Primeira coisa, eles sofrem, mas os filhos não entendem. Tomam um tombo, caem num buraco. Você fala, cadê minhas coisas? Cadê minhas festas? Cadê minhas comidas? Cadê meus amigos? Cadê a nossa família? Então, se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, essa aventura não é loucura. Sem conhecimento, está sujeito a se perder. Um mau negócio, uma enfermidade, um desemprego longo, enfim. Ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. O filho não tem nada, ele vai perder. Ele vai sofrer as consequências. Então, pais, nós que temos filhos, nós que vamos ter filhos, enfim, nós famílias, pais, pensem, não podemos fazer loucura. Nós temos que seguir à risca aquilo que Deus estabeleceu, para que a gente não sofra, nosso cônjuge não sofra, a nossa família toda não sofra. É verdade ou não é? Eu sei que esse assunto é muito difícil, porque a gente está vendo que isso é história. E você está vendo que está tudo na Bíblia? Todos os versículos se explicando, para a gente entender. Agora, as pessoas não vivem a graça, não conhecem a graça, não se submetem aos preceitos bíblicos, a viver essa área da vida à luz da Bíblia, e aí elas estão recebendo o troco desse tipo de vida, né? Diz a palavra, vamos lá, no ponto 7. Porque os bens de quem não vive a graça não duram para sempre. Quantas pessoas já crentes perderam coisas? Vamos lá. Quem já tinha Jesus, já era salvo e perdeu coisa aqui? Levanta a mão. Perdeu casa,
perdeu carro, perdeu uma empresa, perdeu dinheiro, perdeu coisa material que eu estou falando, né? Então, assim, se a gente não vive a graça, se a gente não tem essa prática da palavra na vida financeira, as coisas não duram para sempre. Então, veja, o que eu falei no início, não tem nenhuma garantia que quem tem hoje vai ter amanhã, a não ser que viva a genuína graça do Senhor. Tá? Essa é a nossa garantia. Provérbios 27, 24 diz assim: porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. A comparação aqui do sábio Salomão é com o reinado. Veja, a pessoa, um dia o rei morre, né? Passa a coroa para o filho. Então ele está falando o quê? Não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. É só entrar alguém que não é da linhagem do sangue azul, perde a coroa. Os irmãos podem acompanhar a história atual lá da rainha da Inglaterra. Entraram umas plebeias lá no meio, já deu uma encrenca lá, de quem vai sentar no trono. Diz que o príncipe Charles, ele ora para ele não morrer antes que a mãe. Porque se ele... Os irmãos estão entendendo? Quem que vai sentar no trono da rainha? Ele. Mas ele está velhinho, está acabadinho, está doente, e a rainha está com aquela bolsinha dela de 1 milhão de libras, ela sai com aquela bolsinha dela, ó, retinha do... E o Charles está... Então tem uma brincadeira, né, de bastidores lá, que eles falam que ele fica orando, ele fica torcendo para ele não morrer antes da mãe dele. Para ele ter uma chance de sentar um pouquinho no trono. Mas a coisa ali já foi toda misturada. Então não tem nem garantia que a geração seguinte sente no trono do seu pai. Nós vimos isso na história de Israel. Entraram umas figuras estranhas ali, que Deus teve que depois tirar, arrumar, botar outro descendente de Davi, porque disse, o trono é dessa descendência, né? Mas isso não tem garantia nenhuma. Assim também as riquezas. Então a gente tem que prestar atenção. A garantia é viver a graça do Senhor. É sair daqui hoje imediatamente pensando sobre isso e ajustando o que a gente precisa ajustar na vida. E ponto 8, para a gente encerrar, diz assim: porque quem não vive a graça está sempre cobiçando as coisas dos outros. A pessoa quer o do outro, quer estar no lugar do outro, quer ter o que o outro tem, quer ser igual ao outro. Isso é falta do quê? Da graça do Senhor. Por quê? Porque a minha graça te basta. Se a graça te basta, segue com Jesus, que a graça vai te trazer tudo para você ter o bastante, o suficiente, o mais do que suficiente. Não necessariamente é o que o outro tem. Pode ser até mais do que o outro, melhor do que o outro. Então, não se compare, não cobice nada. Amém? Diz Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Aí entrou o carro, tá? O carro, a motocicleta, a bicicleta, o avião, o barquinho. Nem coisa alguma que pertença ao teu. Esse cobiçar é invejar, é querer ter aquilo, é querer ter igual, é estar no lugar dele. Vocês estão entendendo? Esquece o que o outro tem. Esquece como o outro vive. Olha para Jesus. Recebe a autossuficiência de Jesus na sua vida. A graça te basta. Pode ser que alguém aqui vá receber coisas que são muito superiores a tudo que você já viu na sua vida. Então não fixe os olhos naquilo que não é nada, naquilo que é do outro. Então, sabe, amado, tem uma coisa muito feia que a nossa sociedade pratica, que é muito feio mesmo, e eu já vi isso no passado dentro da igreja, que é fazer uma proposta para o empregado de uma outra pessoa que você conhece. Quando a Renata nasceu, a gente tinha uma babá, que ia com a gente para a igreja, que eu ia trabalhar e levava a Renata para o meu local de trabalho. E essa menina ia junto enquanto eu estava trabalhando, dando minhas aulas, ela administrava
mamadeira, aquelas coisas assim. Me ajudava, na verdade era uma ajudante. E um dia dentro da igreja, ela foi abordada por duas mães, dizendo, olha, quanto é que a Solange te paga? A gente dobra para você fazer 2 períodos, um para mim e um para ela. Isso é cobiçar. Isso é baixeza. Isso é impiedade. Os irmãos estão entendendo? Não é porque foi comigo. Não pode fazer isso. Se você quer um bom funcionário, você pode pagar, faça uma seleção, que te enviem currículos, que você veja quem tem. Faça você o teste de pessoas que estão dispostas e disponíveis. Mas não vá cobiçar o que é do outro. Não vá fazer proposta, sabe, para o sócio do outro, para o empregado do outro. Não faça isso. Não dê aquele jeitinho que é demoníaco, não é brasileiro, é do demônio. Acontece isso em corretagem de imóveis. Olha, te dou a comissão por fora. Amado, crente não faz nada por fora. Nós fazemos tudo dentro da palavra. Os irmãos estão entendendo? Eu tenho que falar essas coisas do dia a dia, porque senão a pessoa ouve esse sermão, vai para casa e essa semana ela dá um jeitinho. É uma comissão, mas é metade, então eu dou por fora da imobiliária. Você não está comprando pela imobiliária? Então seja honesto. Seja honesto, não fica dando jeitinho, comprando pessoas. Você é crente, você é filho de Deus, você é luz nesse mundo, você é sal da terra. Mas se eu der uma porcentagem do que eu estou para receber para aquele fiscal, vai sair o meu dinheiro. E você vai para onde? Para o inferno? Vai viver aqui como fosse o quê? O fogo do inferno a consumir, fogo ardente, uma expectação de juízo e fogo, prestes a consumir, o adversário vai ficar na tua vida. Mas não pise 1 milímetro fora da linha que você conhece com Jesus. Você não precisa passar por expectação de juízo e fogo nesta terra. Você tem que viver a graça do Senhor, o descanso de Deus, o refrigério. Não dê jeitinho para sair, para acelerar, para apagar, para subornar. Não faça isso. São testes que vêm à vida. O Senhor está só olhando para ver como é que a gente reage a tudo isso. E se você for fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar encerrando. Essa semana nós vamos ter muitas oportunidades de praticarmos o que a gente aprendeu aqui hoje. Ou lembrou, enfim. E o Espírito que está dentro de você vai lhe mostrar, vai sinalizar uma situação. E ele vai dizer, opa, isso não. Você ouviu, você já sabe o que eu quero. Né? Ou então, corrige. Mas é um negócio da China. Amado, você está no Brasil, faça um negócio brasileiro. Porque está aqui fazer um negócio da China. Eu quero fazer um negócio da China. Viaje para a China e faça um negócio na China. Simples. Ok? Pai amado e bendito. Nós estamos, Pai, muito gratos. Pela maneira como o Senhor nos ensina a viver o Evangelho, Pai. Trazendo coisas do nosso dia a dia, Pai. Pai, nós não somos na carne melhores do que ninguém, Jesus. Mas o nosso diferencial é o Espírito que habita em nós, Senhor. Nós somos vasos de barro, mas com a excelência do Teu poder dentro de nós, Senhor. E há coisas, Jesus, que nós não fazemos, Pai. Concessões, não abrimos concessões, Pai, que estejam em choque com a Tua palavra. Nós somos o que somos pela Tua graça. Temos o que temos pela Tua graça. Chegaremos onde nós vamos chegar pela Tua graça. Teremos provisão, prosperidade pela Tua graça, Jesus. E que seja anulado agora, Pai, todo jeitinho maligno, toda contravenção, Jesus, toda esperteza do homem, Pai, todo laço, toda volta por cima, Jesus, tudo aquilo, Pai, que não tem parte com a Tua palavra, com a Tua graça bendita. Porque os fiéis são os que praticam imediatamente o que aprendem. Os fiéis serão cumulados de bênçãos. As suas câmaras se encherão de toda sorte de bens,
deleitáveis e preciosos. Nós recebemos esta palavra em nosso espírito, nós saímos daqui para viver isso imediatamente, Jesus, alinhando a nossa vida financeira ao que nós temos aprendido do altar, que vem do trono da tua graça. E nós vamos ver, Jesus, que esses motivos que levaram muita gente a uma crise financeira, ou que poderiam levar, não terão mais poder nas nossas vidas, Pai. Nós vamos reverter situações financeiras que aos olhos dos homens são irreversíveis, mas Tu estás nos levando para novos patamares, Pai. E os 7 anos de vacas gordas que já se iniciaram, sim, Senhor, começam com acertos, Pai. Começam, Jesus, amém, com alinhamento, Pai, da nossa vida financeira à palavra da graça de Deus. Assim eu oro com fé, declarando que esta será a melhor semana, aleluia, das nossas vidas. E que em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, nós vamos ver sucesso, progresso, prosperidade, amém, abundância, bênção do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida de todos nós. E os que creem e recebem em seu coração, digam amém.